Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 43 e nesse momento estamos estudando o capítulo 6 desse livro, que fala sobre o ser interior. O estudo de hoje, gente, vai ser mais profundo, porque, como eu já comentei outras vezes, à medida que esse livro vai adentrando, vai se aprofundando, os temas vão ficando mais profundos também. O tema que a gente vai abordar hoje é super terapêutico, é super psicológico, psicanalítico. Então, se preparem, né? Porque hoje vai ser um pouco mais denso, né, do que outros dias, mas eu vou procurar fazer do jeito mais simples, mais objetivo possível, certo? O tema central do que a gente vai ver hoje é o perdão. Nós vamos trabalhar muito a questão do perdão como uma ferramenta de cura para a nossa vida. Se a gente não trabalhar o perdão, nós não conseguiremos atingir, alcançar a plenitude do ser. E aí a temática, né, o título do tópico desse livro, só pelo título já dá para ter uma noção do que a gente vai trabalhar aqui hoje. Ele diz o seguinte: antes de penetrar no seu corpo, perdoe. Ou seja, que a gente, antes de acessar, de adentrar o ser interior, a gente precisa perdoar. Sem o perdão, fica faltando alguma coisa. E aí eu vou falar sobre essa falta que gera tantos desequilíbrios e, por vezes, até doenças físicas também. Eu, na minha formação em psicanálise, uma das áreas que eu me especializei foi na psicossomatização, gente. Então, eu tenho assim bastante conhecimento acumulado nessa área de psicossomatização. O que é a psicossomatização? São as doenças que são geradas no nosso corpo a partir dos nossos desequilíbrios mentais e emocionais. Então, a gente tem como reverter isso conhecendo as raízes, as origens de onde as doenças surgem. Todas elas, gente, sejam elas quais forem, elas têm uma raiz. E é isso que eu estudei assim com afinco por muito tempo. E já aproveito para trabalhar a gratidão, exercer a gratidão pela querida Cristina Cairo. A Cristina Cairo foi a professora que mais me ensinou nesse sentido, através das suas obras, diversos livros, mas principalmente uma trilogia, né, que é o Linguagem do Corpo. Já de antemão eu dou como sugestão para vocês essa trilogia Linguagem do Corpo. Os volumes 1 e 2, eles têm na internet a possibilidade de fazer download, o que não tem é do volume 3. O volume 3 ele realmente você precisa comprar para poder adquirir, né? Que na realidade é o livro mais completo dela. O volume 3 tem toda uma seção que fala da psicanálise, né, dos primeiros anos de vida, né, a primeira infância, né, os estágios de desenvolvimento psicológico da criança, né, que foi muito desenvolvido pelo Sigmund Freud. Tem tudo isso no volume 3 dela, né, que é o livro principal, que eu já fiz no meu podcast, uma série de podcasts falando sobre as doenças, né, eu até recomendo, né, já vou falar sobre o meu podcast aqui, né, para você que ainda não conhece. Beleza, gente? Nós vamos falar sobre isso e muito mais, né, e o foco no perdão. Hoje, gente, eu vou trazer aqui para comentar um dos meus textos favoritos. Assim, é um texto que eu já comentei outras vezes aqui. Ele não foi dos mais lidos, mas foi um dos mais profundos que eu já escrevi. Assim, a gente sabe que no blog, né, o blog a gente nunca pode escrever textos muito longos. Ele não é um texto longo, mas é um texto que fala de muita coisa. Eu vou falar sobre ele, comentar e deixar na descrição aqui embaixo. Beleza, gente? Mais ou menos isso a gente vai tratar hoje aqui. Vai ser muita coisa. E temas super interessantes e que, se você estiver aberto para acolher, pode ser extremamente transformador na sua vida. Antes da gente começar, como eu sempre, todos os vídeos eu faço, agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo pelo meu canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, a darem joinha nos vídeos. É super importante, gente. É só isso que eu peço de vocês, que deem um joinha nos vídeos, porque é isso que faz com que o alcance desses vídeos seja maior, eles consigam chegar para mais pessoas, porque é assim que o algoritmo do YouTube ele funciona. Quanto mais curtidas tem os vídeos, ele vê como um tema relevante
que está tendo muita, enfim, né, muito acesso, né, as pessoas estão gostando e o algoritmo faz com que ele seja recomendado para outras pessoas, entende? Então, é isso que eu peço de vocês, dê um joinha nos vídeos porque isso vai ajudar muito para que ele chegue para mais pessoas. E se inscrevam no canal, gente, que assim vocês vão ficar sempre por dentro dos novos vídeos que vão estar chegando, ok? O pessoal que está me acompanhando pelo Instagram, né, meu Instagram é Isaías Costa 14, né, todos os dias, um pouco mais tarde eu coloco lá no IGTV, né, para o pessoal que quiser acompanhar por lá. Muita gente tem acompanhado pelo Instagram, fico super feliz, super agradecido, né, por ver tanta participação, tanto envolvimento, né, da parte de vocês. Isso me deixa muito feliz, grato e motivado a continuar. E o pessoal também que me acompanha pelo podcast, né, que é o Para Além do Agora, é o nome do meu blog, né, tanto pelo SoundCloud como pelo Spotify. Vocês podem acompanhar esses estudos, tem todos eles lá estocados, né, inclusive com a possibilidade de download, né, vocês podem fazer o download, salvar no celular de vocês, salvar no computador de vocês e ouvir em outros locais, mesmo que não tenha internet, né, fica essa possibilidade também. Vocês veem qual é a plataforma que vocês acham melhor de acompanhar esse estudo e vamos seguindo, beleza, gente? Vamos lá, gente, essa sessão fala principalmente sobre o perdão, né, e assim eu vou fazer pontuações nas partes principais desse tópico, né? Ele começa com um questionamento que diz o seguinte: tive dificuldades quando tentei concentrar minha atenção no corpo interior. Senti uma certa agitação e um pouco de náusea. Não fui capaz de vivenciar o que você está ensinando. Uma das pessoas que estavam lá com ele teve essas sensações no corpo, né, de ânsia de vômito, né? E ele pergunta e aí ele pergunta por que isso aconteceu, o que ele poderia dizer a respeito. E aí ele fala: o que você sentiu foi uma emoção retardada, da qual provavelmente não tinha consciência antes de passar a observar o seu corpo. Se não der um pouco de atenção a essa emoção, ela vai impedir que você tenha acesso ao seu corpo interior, que está em um nível mais profundo. Dar atenção não significa pensar nela. Essa frase, gente, ela já foi dita por ele N vezes, de diversas maneiras, e eu aqui, ao explicar, ao trazer para vocês, eu tenho falado repetidas vezes também. A gente não pode se restringir só no nível do mental, do pensamento, porque é isso que atrapalha o nosso processo de evolução, de crescimento e de maior conscientização. A gente não pode se restringir ao mental. A gente também tem que levar em conta os nossos sentimentos, as nossas sensações, as nossas intuições. Sem isso, fica faltando alguma coisa. Tá certo? Ele diz: significa apenas observá-la, senti-la completamente, conhecê-la e aceitá-la do jeito que é. Algumas emoções são fáceis de identificar, como a raiva, o medo e o desgosto. Outras talvez sejam mais difíceis de rotular. Elas podem se manifestar como um leve desconforto, uma aflição ou um peso, um meio termo entre uma emoção e uma sensação física. Isso aqui é bem interessante. Elas podem se manifestar como um leve desconforto, uma aflição ou um peso, um meio termo entre a emoção e a sensação física. Às vezes você sente um certo desconforto. Esse certo desconforto é como se fosse o seu corpo clamando para que você dê mais atenção para ele, né? Uma atenção carinhosa, amorosa. O nosso corpo, gente, ele dá sinais o tempo todo, né? Quanto mais a gente está em equilíbrio, quanto mais a gente está feliz, vivendo plenamente, mais o corpo ele fica em harmonia com tudo, assim, a gente fica bem, a gente não tem assim descompassos físicos, sabe? A nossa saúde ela fica plena, a gente não precisa ficar tomando remédios, um monte de coisa, a gente vai dormir, tem um sono reparador, né? Acorda bem, acorda disposto. Tudo isso acontece quando a gente está buscando o equilíbrio. É aquilo que eu já falei outras vezes por aqui. O velho ditado, né, do Oriente que fala, né, uma mente sã, o corpo são. Ou seja, a gente, para ter um corpo equilibrado, um corpo saudável, a gente precisa cuidar primeiro da nossa mente. Se a nossa mente estiver barulhenta demais, estiver cheia de preocupações, presa no passado ou
aferrado ao futuro, a gente vai se desequilibrar e o corpo ele responde. Muitas vezes ele responde com doenças. Continuando. Outras talvez sejam mais difíceis de rotular. Elas podem se manifestar como leve desconforto, uma aflição ou um peso, ou um meio termo entre uma emoção e uma sensação física. Em qualquer dos casos, o que importa não é se você pode dar um rótulo mental a essas emoções, mas sim se você pode tornar essa sensação consciente. A atenção é a chave para a transformação e isso também envolve a aceitação. Isso aqui é lindo, gente. A atenção é a chave para a transformação e isso também envolve a aceitação. Ou seja, para que a gente trabalhe essa aceitação, tem que estar junto com a atenção. Nós temos que ter atenção ao que a gente está sentindo, a como estão os nossos pensamentos e as nossas intuições. É preciso dar atenção a tudo isso, porque com a atenção nós podemos mudar. A gente pode fazer alguma coisa. Se você está disperso, se você não consegue perceber o seu corpo, se você não tem nenhuma consciência das suas percepções, das suas sensações e sentimentos, como que você vai conseguir alguma mudança? Fica difícil, né? A atenção é como um raio de luz, o poder concentrado da consciência que transforma tudo nela própria. Aqui ele está falando que a atenção ela tem um poder gigantesco. Quando a gente trabalha a atenção, ela tem um poder transformador imenso, muito, muito grande, que a gente em pouco tempo consegue notar, consegue sentir a diferença. Em um organismo que funcione perfeitamente, uma emoção tem vida curta. Isso aqui é super bonito, gente. Eu já comentei um pouco sobre isso, falando sobre a meditação. Eu vou ler outra vez. Em um organismo que funcione perfeitamente, uma emoção tem vida curta. Isso aqui ele está falando, em outras palavras, sobre o observador. Quando você se torna um observador da sua mente, você simplesmente deixa que os sentimentos eles passem. Por exemplo, você está sentindo uma raiva. Você sente essa raiva. Você deixa que ela passe por você. Se você não ficar prendendo essa raiva de ficar dizendo, não, eu não posso ter essa raiva, eu não posso sentir raiva, ela vai ficar por um longo tempo. Mas se você aceita e diz, poxa, eu tô com raiva. Fazer o quê? Eu tô com raiva. Só de você dizer isso, gente, olha como isso é interessante. Só de você dizer, poxa, eu tô com raiva, você já fica melhor. Perceba, isso já deve ter acontecido em algum momento na sua vida. Quando você diz, caramba, eu tô com raiva mesmo. Sinta, deixa essa raiva passar. Deixa ela passar pelo seu corpo. Ao você sentir essa raiva, deixar que ela flua por você, daqui a pouco ela vai embora. A mesma coisa a tristeza, né? Assim, tipo um abatimento, né? Quando você está meio para baixo. Se você sentir, realmente, se você se conectar com isso, em pouco tempo vai embora. Eu faço muito isso, gente. Às vezes eu tenho momentos que eu estou super triste, né? E aí eu até já comentei sobre isso. Me veio isso em mente agora. Até escrevi um texto sobre isso. Quando eu estou muito triste, o que é que eu faço? Eu faço o contrário do que a maioria das pessoas fazem. Por um tempo, gente, eu até coloquei isso nesse texto. Eu achava que eu era um ET por causa disso. Mas depois eu percebi que não. Porque muita gente também faz a mesma coisa. Quando está muito triste, o que é que eu faço quando eu estou muito triste? Eu boto umas músicas que são mais melancólicas, umas músicas que são aquelas deprê, como se diz, para ouvir. E aí eu entro profundamente nessa tristeza. Às vezes até choro com ela, ouvindo alguma música. Depois passa, em questão de pouco tempo ela vai embora. E eu tô bem de novo, eu tô feliz. Aí as pessoas dizem, não, quando você tá triste, vai ouvir músicas alegres, né? Vai ouvir aquelas músicas assim que te deixam saltitantes, dançando. Às vezes não é o melhor caminho. No meu caso, eu percebo que quando eu tô triste e escuto as músicas bem tristes, rapidinho eu fico bem, rapidinho eu melhoro. Uma das bandas que tem músicas tristes que eu adoro ouvir é o Legião Urbana. Eu pego lá Vento no Litoral, entre outras músicas super tristes, e fico ouvindo. Em questão de pouco tempo, eu já estou me sentindo bem. Por isso que é super bacana isso, gente. É uma super dica que eu estou dando para vocês. Sintam intensamente o que estiver passando por vocês. Dessa forma, o sentimento ele vem e vai. É como o vento. O vento passa e vai embora. Experimente. Não precisa você acreditar em mim. Não precisa acreditar em uma palavra do que eu estou dizendo. Experimente um dia.
E depois você me conta o que você achou dessa experiência, tudo bem? Você pode vir aqui nos comentários e dizer, poxa, Isaías, eu experimentei isso que você falou e funcionou, ó. Tá certo? Aí vamos ver, vamos esperar pra ver. Aguarde seus comentários depois, tá bom, gente? Voltando aqui pra leitura. Em um organismo que funcione perfeitamente, uma emoção tem vida curta. É como uma onda ocasional sobre a superfície do ser. Como eu estava comentando, uma onda, um vento que passa. No entanto, se não estamos dentro do nosso corpo, uma emoção pode permanecer dentro de nós por dias ou semanas, ou se juntar a outras emoções de frequência similar, ou se tornar um sofrimento, um parasita que pode viver dentro de nós durante anos, alimentar-se da nossa energia, nos deixar doentes e tornar nossa vida miserável. Percebe, gente, que se você não fizer isso, se você não deixar que os sentimentos eles simplesmente fluam, eles passem por você, eles podem permanecer dentro de você por anos e anos a fio. Algumas pessoas, a gente tem mágoas, ressentimentos que duram a vida toda. Elas passam a vida doentes, a vida infelizes, amarguradas, tristes. Por quê? Porque elas se fixaram, elas se prenderam nesses sentimentos negativos. Não seja você mais uma dessas pessoas. Se você está aqui, se você está gostando desses vídeos, é sinal de que você está buscando. E se você está buscando, você pode mudar, a começar de hoje. Terminando esse vídeo, você já faça esses exercícios que eu estou passando aqui, que vão ser muito transformadores se você tiver abertura de mente e de coração para isso, tá bom? Portanto, dirija sua atenção para a emoção e verifique se a sua mente está alimentando um padrão de mágoa, culpa, autopiedade ou ressentimento, que por sua vez está alimentando a emoção. Essa parte aqui, gente, a meu ver, é a mais importante desse tópico. Eu vou ler outra vez. Portanto, dirija sua atenção para a emoção e verifique a sua mente, se a sua mente está alimentando um padrão de mágoa, culpa, autopiedade ou ressentimento, que por sua vez está alimentando a emoção. Aqui, gente, eu queria comentar sobre esse texto que eu escrevi, né? Eu vou me alongar um pouquinho sobre esse texto que eu escrevi, que foi assim especial a meu ver. O título do texto é Aprendendo a Dissipar as Mágoas, certo? Eu vou colocar na descrição aqui embaixo, Aprendendo a Dissipar as Mágoas. Esse texto eu falo muito pela psicanálise, né, principalmente pela metafísica da saúde. Eu uno essas duas ciências, né, a psicanálise e a metafísica da saúde, para falar sobre as mágoas. Mágoa, gente, quando você quebra a palavra mágoa, é como se você tivesse a junção de má, água. Ou seja, é como se águas más, águas sujas, águas paradas circulassem por você. Então, quando você nutre mágoas, ressentimentos, o seu corpo ele tende a ter doenças, a desenvolver doenças que estão relacionadas com a circulação, né, com o sangue, as doenças do sangue ou doenças da circulação, elas começam a ser desenvolvidas porque você está desequilibrado nesse sentido, por estar alimentando mágoas, ressentimentos, uma série de doenças que têm relações com o sangue ou com a circulação, elas têm um forte fator emocional de guardar mágoas e ressentimentos lá do passado. É como um excesso de passado que está ainda lhe atormentando nos dias de hoje. Né? Por exemplo, até anotei algumas doenças aqui, porque são tantas, né? Anemia, leucemia, edemas, linfoma, essas doenças todas, né? Doenças às vezes que estão relacionadas com o sangue ou com a circulação, elas têm essa relação de mágoas, né? Se você estiver alimentando muitas mágoas assim por anos e anos, você pode desenvolver diversas doenças. A gente vê um monte de pessoas que têm anemia, né? Ou então que desenvolvem linfomas. São pessoas que têm muita coisa do passado que precisa ser resgatada e precisa terapeuticamente serem trabalhadas, serem vencidas, né? Nessa hora até me coloco aqui como um canal, né? Porque assim, eu sou psicanalista, né? Eu atendo online, né? Você que está acompanhando esse vídeo, você pode entrar em contato comigo e a gente ter sessões, né? Não é sempre que eu falo sobre isso aqui,
né? Porque, enfim, o espaço aqui é principalmente para a gente tratar, né, desse livro, né? Mas eu me coloco à disposição, né? Eu sendo terapeuta, eu sou psicanalista, eu atendo várias pessoas, né? Nesse período de pandemia eu estou atendendo online, né? Pelo Skype. E tem, tipo assim, tem muita coisa, gente, que não tem como a gente ver aqui, porque isso aqui não é uma terapia. Eu estou fazendo um estudo de um livro, sabe? Entende? A gente tem que separar as coisas. Mas faz muito sentido. Isso aqui que eu estou falando, gente, não é achismo. É estudo. Tem muito estudo por trás do que eu estou falando agora. Por isso que eu disse lá no início, gente, que o estudo de hoje ia ser mais denso, ia ser com uma série de informações que, para a maioria das pessoas, são muito novas. Muitas pessoas não têm nem noção do que eu estou falando agora. E eu estou procurando falar bem aos pouquinhos, bem pausadamente, para que você consiga compreender. Então, esse texto que eu escrevi sobre as mágoas falava muito disso. Como é que a gente cura as mágoas? A principal forma de curar as mágoas é através do perdão. O perdão, não um perdão qualquer, assim, às vezes um perdão que é ensinado nas igrejas, né? Diz, não, você deve perdoar o seu irmão 70 vezes 7 vezes. As pessoas às vezes não entendem muito bem. O perdão que eu estou falando aqui é principalmente o perdão de si mesmo. O auto-perdão. Se você não se perdoa pelo passado que, enfim, levou você a construir a sua vida que está vivendo hoje, se você não perdoa você pelas escolhas erradas que fez, né, enfim, pela falta de postura na vida, por não ter se posicionado, se você não perdoa a si mesmo, fica muito difícil você se curar. Porque para que haja o perdão, gente, sempre o perdão é como se fosse tipo mão dupla, assim, ó, primeiro o auto-perdão para depois o perdão de outra pessoa. Às vezes as pessoas elas guardam mágoas, ressentimentos, mas elas esquecem que tudo começa delas. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, né, em um estudo passado. Perdão, a palavra perdão, se você utilizar essa palavra no infinitivo do verbo perdoar, perdoar significa para dar, para doar. Ou seja, o perdão parte de você, não parte do outro. Se você esperar que o outro lhe peça perdão, você nunca vai se curar, porque você não tem domínio sobre o outro, você não pode controlar a vida do outro. Tudo começa com você. Se você quiser ter saúde, se você quiser ter plenitude, a decisão deve partir de você, jamais do outro. Primeiro se perdoando, depois perdoando os outros. Aí nesse texto que eu escrevi, gente, eu falei sobre 4 caminhos que são fundamentais para que a gente consiga equilíbrio, que a gente consiga uma vida plena. E é super bacana porque esses 4 caminhos, eles são, digamos que, diretamente ligados a esse livro aqui, ao Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que é o perdão, a aceitação, a não resistência e a gratidão. Eu já falei de tudo isso aqui. A gratidão, quando a gente tem gratidão pela vida, pelas experiências, a gente cresce muito como ser humano. A gratidão, eu sempre digo, né, que ela abre portas, ela abre todas as portas de prosperidade para a nossa vida. Quanto mais gratidão a gente tem, mais a gente consegue ter uma vida plena. A aceitação e a não resistência, elas andam juntas. Quanto mais eu aceito as coisas como são, a vida como ela é, eu não crio resistências internas à vida, às experiências, a tudo aquilo que se apresenta, mais eu consigo ter a mente aberta, né? Você percebe que a aceitação e não resistência são sinônimos de você ter uma mente aberta, um coração aberto, um coração que se conecta com as pessoas, né, com as experiências, que se conecta consigo mesmo, com o seu eu interior. Percebe como isso tudo é muito profundo, bonito? Então é isso, gente. Eu convido vocês, né, a terminarem de assistir esse vídeo, ou mesmo agora, né, dar uma pausa e ler esse texto, né? Ele está na descrição aqui embaixo, né, do vídeo, na descrição no YouTube, porque é um texto, gente, maravilhoso. Assim, é um dos textos assim, que eu fiquei extremamente feliz, né, por ter escrito. Eu já recebi altos feedbacks, né, de muita gente a partir desse texto, dizendo que serviu muito, que foi muito impactante no processo de autoconhecimento. Então, convido demais vocês a lerem esse texto, porque ele expande essas reflexões que eu estou trazendo aqui, né, que, como eu já comentei, tem muita coisa da metafísica da saúde que eu aprendi com a queridíssima Cristina Cairo, tanto no seu canal do YouTube, como nos seus livros. A Cristina Cairo, gente, só para pontuar isso,
ela tem um monte de vídeos no YouTube. Se você colocar lá na busca do YouTube Cristina Cairo, vai aparecer milhares de vídeos. Acho que deve ter pelo menos uns 1000 vídeos assim, de falas dela, de entrevistas, de recortes de programas, um monte de coisas. A internet, gente, ela é um mar de conhecimento. Desde que a gente saiba buscar, a gente procure nos melhores canais, a gente tem toda a possibilidade de curar o nosso passado, as experiências que foram dolorosas, que foram traumatizantes. A gente consegue curar muita coisa. E tudo de graça, né? O que eu acho muito legal da internet é isso, que ela tem uma série de conteúdos extremamente profundos e todos gratuitos. Né? Elas estão a um clique de distância, né? Como se diz popularmente. Beleza? Voltando aqui para a leitura. Se esse for o caso, significa que você não perdoou. Quando se fala em perdoar, pensamos logo em perdoar alguém. Mas o perdão também pode ser em relação a nós mesmos ou a uma situação do passado, presente ou futuro que a nossa mente se recusa a aceitar. Pois é, pode haver um não perdoar até em relação ao futuro. É a recusa da mente em aceitar a incerteza, em aceitar que o futuro está além do nosso controle. Isso daqui é tão legal, gente, porque nesse período que nós estamos passando de pandemia do coronavírus, isso aqui se encaixa perfeitamente. A pessoa não se perdoa em relação ao futuro. Aqui, gente, eu vou bater de frente com aquelas pessoas que são cheias de metas de vida. Elas têm, assim, elas criam tipo um script para a vida delas que tem que ser tudo bem do jeito que elas colocaram. Isso daqui, gente, gera tanto sofrimento, gera tanta dor, porque a gente não tem controle sobre nada praticamente, gente. As coisas elas podem mudar do dia para a noite. Eu estou aqui hoje, eu não sei se eu vou estar aqui na semana que vem. A gente não tem controle sobre isso. Então, nesse período agora de Covid, né, de pandemia do coronavírus, um monte de pessoas estão extremamente frustradas, estão com raiva de si, porque elas planejaram um monte de coisa. Alguns empresários, né, eles tinham lá, não, a meta desse ano, 2020, vai ser 5 bilhões, ou então 50 milhões, né, uma empresa que não seja lá tão grande, e aí você não consegue nem 10% disso, por conta da crise. As pessoas ficam loucas da vida, elas não conseguem aceitar. Mas o que você pode fazer? Nós estamos numa pandemia, e a OMS ela tem essa ordem, né, de que as pessoas elas fiquem mais tempo dentro de casa, elas evitem consumir demais, porque isso pode ser prejudicial, né, para a questão da sobrevivência, uma série de coisas que fogem do controle. Então, se você tiver muito essa fixação em algo, né, toda fixação extremada, gente, é ruim, não faz bem. Um monte de gente agora está sofrendo em relação ao futuro, né? Porque tinha planejado um monte de coisa, tinha metas e mais metas que não vão ser batidas, não vão conseguir ser, enfim, né, batidas as metas. E aí é paciência, gente, é preciso a gente aceitar, como eu falei, aceitação e não resistência são caminhos, né, são meios para que você consiga ficar bem, você consiga estar sereno, em paz com tudo isso. Muitas pessoas não conseguem. Mas por que não conseguem? Porque não buscam autoconhecimento. São muito materialistas. Elas ficam presas à matéria, ao dinheiro, à fama, a poder, conquistas. Elas não olham além, elas não veem além. Se você não vê além disso, você vai sofrer. Não tem outro caminho, você vai sofrer. Então se você está aqui, é porque você está buscando algo diferente. Mesmo que você seja essa pessoa que ainda é mais materialista, você está tendo uma oportunidade, a partir desse vídeo, a partir do que eu estou falando, de pensar diferente, de colocar para dentro de si uma nova perspectiva. Pense sobre isso com carinho. Perdoar é abrir mão dos nossos ressentimentos e deixar que eles se desprendam de nós. Isso acontecerá naturalmente quando você perceber que os seus ressentimentos não têm outro objetivo exceto o de fortalecer o falso sentido do eu interior. Perdoar não é oferecer resistência à vida, é permitir que a vida aconteça através de você. Percebe, gente, como isso daqui vai totalmente ao encontro do que eu disse? Perdoar significa para dar, para doar.
parte de você, é uma doação sua. Se você não faz esse movimento, não é a vida que vai fazer esse movimento por você, não são os outros que vão fazer esse movimento por você, é você o protagonista. Você é o protagonista da sua vida. Se você quer trabalhar o perdão, não espere pelos outros. Faça você esse movimento. Eu vou ler outra vez. Perdoar é não oferecer resistência à vida, não resistência, como eu estava falando, é permitir que a vida aconteça através de você. O que é o através de você? A fluidez da vida, a aceitação da vida. Percebe como está tudo interligado? Aquilo que eu falei, com o que está escrito aqui. As alternativas são as dores e os sofrimentos, o fluxo de energia altamente limitado e, em muitos casos, doenças físicas, como eu já tinha comentado, né? Anemia, leucemia, edemas, linfoma, entre outras doenças, estão relacionadas com a falta do perdão. Se você não se perdoa, não perdoa alguém que lhe fez sofrer muito no passado, todas essas doenças e várias outras podem surgir no seu corpo. E agora você está tendo uma oportunidade preciosa de descobrir de onde que elas vêm, de onde que essas doenças surgiram. Elas não surgiram do nada. Elas não surgiram porque você tem uma predisposição genética para elas. Não, isso não existe. As doenças, elas são construídas pelo nosso desequilíbrio. Grave essas palavras. As doenças, elas são construídas pelo nosso desequilíbrio. Quando a gente busca se reequilibrar, quando a gente busca voltar para a nossa fonte, para o nosso ser interior, a gente se cura das doenças, sejam elas quais forem. É uma balela, gente, essa história de que não existe doença que se cure. Até as doenças mais graves, gente, como o diabetes, como o câncer, elas podem ser curadas, desde que você se dirija, se encaminhe na direção certa, na direção do corpo interior, do ser interior, de você olhar cada vez mais para dentro de si, buscar caminhos naturais de cura, como a meditação. A meditação é um caminho natural de cura. Você não precisa ficar se entupindo de tomar remédios para se curar. É um caminho que só precisa da sua dedicação, da sua persistência, né, da sua entrega. Esse é o caminho. No momento em que você perdoar, terá retomado o poder que estava na mente. O falso eu interior, construído pela mente, o ego, não consegue sobreviver sem discórdias e conflitos. A mente não consegue perdoar, só você consegue. Aquilo que eu falei diversas vezes aqui hoje nesse vídeo, com bastante contundência. Não espere nada de fora, não espere dos outros. O movimento é seu. Você é o protagonista da sua vida. Você se torna presente, penetra em seu corpo, sente a paz vibrante e a serenidade que emanam do ser. Essa é a razão pela qual Jesus disse: antes de entrar no templo, perdoe. Ou seja, antes de entrar no templo, qual é esse templo? É o nosso ser interior, é o nosso si mesmo, é o nosso self, como diria o Carl Jung na psicologia analítica. Antes de entrar no templo, o seu templo interior, perdoe. O perdão, gente, é a principal ferramenta, o principal caminho de cura para o passado, principalmente. A gente cura o nosso passado adoecido, aquilo que a gente guardou de mágoas, ressentimentos, pelo perdão. E assim a gente consegue ter plenitude e consegue viver o aqui e agora. Essa parte do livro, gente, capítulo 6, é super denso, né, como eu tinha comentado, é muito profundo, porque ela conecta diversos conhecimentos, né, que eu estou trazendo muita coisa de metafísica e de psicologia e psicanálise, né, aliando tudo isso, né, com os conhecimentos que o Eckhart Tolle nos traz de uma forma magnífica nesse livro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões todas. Esse vídeo de hoje, gente, é um vídeo que eu até vou fazer diferente de outros que eu já fiz antes. Eu não me lembro de eu já ter feito isso. Eu sugiro a vocês, né, que estão assistindo esse vídeo, que prestaram atenção, que o salvem, que o guardem para assistir no outro momento, ouvir numa outra vez, porque foram muitas informações, foi muito conhecimento que eu compartilhei nesse vídeo de hoje. Esse é um tipo de vídeo que vale muito a pena,
assistir mais de uma vez, ou se você tiver pelo podcast, ouvir mais de uma vez. Porque às vezes a gente só consegue captar algumas coisas quando ouve uma segunda vez, às vezes uma terceira vez. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo a gente continua as reflexões do capítulo 6 desse livro. Um grande abraço e até mais.